Até a pausa no futebol brasileiro devido à pandemia do coronavírus, em março, o São Paulo tinha 6 jogadores lesionados em seu departamento médico. Após quase 2 meses, o clube tem praticamente todo o elenco recuperado e treinando sem restrições em suas casas, sob as orientações da comissão técnica e dos médicos do São Paulo. Semanalmente, os jogadores recebem uma cartilha para seguir treinos e alimentação. Não há, por enquanto, um treino onde todos os atletas se reúnem por videoconferência. Thiago Volpe, após sofrer a fratura na mão diante do duelo contra a LDU pela Libertadores, Thiago Volpe ficou fora do último jogo do São Paulo antes da pausa do futebol diante do Santos e tinha um prazo de recuperação de 6 semanas. Em casa, o goleiro seguiu as recomendações do Departamento Médico e da Fisioterapia do São Paulo durante esse período e no fim de abril ele afirmou que está 100% recuperado da lesão. Léo, no dia 12 de fevereiro, o lateral esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo após uma disputa com o Liseiro em um treino no CT Barra Funda. O prazo de recuperação era de 2 meses. Quando o futebol foi paralisado, Léo estava em fase de transição e já realizava treinos leves com bola no campo. Ele seguiu os protocolos em casa e, assim como o Volpe, está recuperado para ser utilizado por Diniz quando as atividades voltarem. Elinho, o atacante, era o principal substituto de Antony no início da temporada e inclusive foi escolhido para ser titular e substituir Companheiro, que estava na seleção olímpica. Logo na segunda rodada do Paulistão, no entanto, uma lesão no tornozelo esquerdo interrompeu a sessão de Elinho. Sem a necessidade de uma cirurgia, o atacante fez um tratamento conservador e iniciaria treinos com a bola. Já recuperado, Elinho apareceu durante as férias do São Paulo jogando futebol em Sertãozinho, no interior de São Paulo. Gabriel Sara, ainda na pré-temporada, Gabriel Sara fraturou o 5º metatarso do pé esquerdo e não disputou nenhum jogo nesta temporada. Quando as competições foram paralisadas, o meia estava retomando aos treinos com bola. O jogador, então, já está apto a disputar as partidas e pode ser mais uma opção do técnico Diniz no meio-campo. João Rojas, sem atuar desde o dia 26 de outubro de 2018 por conta de 2 lesões seguidas no joelho direito, Rojas vivia a expectativa de ainda atuar nesse primeiro semestre de 2020. A pandemia do coronavírus, no entanto, atrasou alguns processos na recuperação do atacante. No último dia 24, ele fez uma nova avaliação com a fisioterapia do São Paulo, que considerou um avanço no tratamento. Rojas precisa passar por novos testes para iniciar a nova etapa do tratamento, mas a evolução do equatoriano deixou o departamento médico feliz. Rojas agora faz trabalho de fortalecimento para ganhar massa muscular e equilibrar a força nas 2 pernas. Valse, de todos os lesionados, Valse é o que tinha um prazo de recuperação mais demorado, com a grave lesão no joelho esquerdo sofrida em janeiro quando estava com a seleção olímpica. A previsão de retorno do zagueiro era de 6 a 8 meses. Durante a pandemia, Valse postou vídeos realizando exercícios em sua casa, mas ainda não tem uma data para que possa voltar a trabalhar com bola. O São Paulo tenta negociar com a CIT a suspensão por 90 dias do acordo que fez para pagar uma dívida de 25 milhões. Em troca de e-mails, a qual de primeira teve acesso, os advogados do clube alegam que a pandemia do coronavírus levou à absoluta inexistência de receita e que a agremiação atravessa o período pré-eleitoral conturbado. As eleições para a próxima diretoria acontecem em dezembro. A dívida tem origem em taxas cobradas pela entidade por organizar o tráfego em torno do Morumbi em dias de jogos do São Paulo. Em meio à pandemia do coronavírus, Corinthians e Pinheiros anunciaram a interrupção de suas equipes de basquete, mas diante do cenário de incertezas, o São Paulo afirma que vai fazer cortes em seu investimento, mas pretende manter uma formação competitiva para a próxima temporada. Segundo o dirigente-geral Carlos Belmonte, o São Paulo reduzirá o patamar para renovar com jogadores. Não estão previstas demissões. Isso significa fazer redução salarial de atletas, comissão técnica e profissionais multidisciplinares e contrair despesas de logística. Se ao longo da última temporada o gasto para a manutenção da equipe girou em torno de 6 milhões, para a realidade pós-pandemia será de arroxo. O orçamento ficará em torno de 3 milhões e meio. Eu acredito que dos 6 milhões, 3 milhões era
para salários e 2,5 milhões para toda a logística. Nós deveremos fazer agora 2 milhões em salários e devemos diminuir um pouco a logística. Se a gente fazia viagem para o Rio de Janeiro de avião, agora vamos fazer de outro jeito. Teremos que diminuir os gastos na logística para ter mais salários. Nós vamos diminuir os patamares também, se necessário baixar um pouco o teto, afirmou Belmonte. O dirigente disse que o objetivo é manter toda a estrutura da equipe com Cláudio Mortari como treinador e seu elenco de assistentes. Dos 13 jogadores sob contrato, 2 deles, Chamel e Jorginho, têm vínculos mais duradouros até junho de 2021. 2 terminaram em 15 de maio e os demais acordo expira no dia 15 de julho. Belmonte assinalou que todos os jogadores serão chamados para a renovação. Por fim, Belmonte lamentou o fim do NBB anunciado na semana passada e principalmente o fim da equipe do Corinthians. Nós vemos com muita tristeza a saída do Corinthians. Estamos tristes de verdade com a saída. Eu gostaria muito que ele continuasse porque a rivalidade é sadia e importante em um esporte como o basquete. A presença dos clubes de futebol faz com que o público aumente, finalizou.